Eu me chamo Maria Tereza, eu sou psicóloga clínica, eu leciono lá na Univiçosa, eu não sou de Viçosa. Tem 15 anos que eu estou aqui, eu dou aula lá há 15 anos, mas eu me casei com um viçosense, então acabou que eu moro aqui agora. Toda a minha trajetória, né, de formação clínica foi baseada em estudos muito voltados para a psicologia hospitalar, e dentro da psicologia hospitalar, recentemente, há uns 2 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em cuidados paliativos, e essa pós em cuidados paliativos, gente, é cuidados paliativos, são praticamente muitos cuidados com o final de vida. E esses cuidados me trouxeram o tema luto. E através desse tema luto, eu agora me dedico ao consultório para pacientes enlutados. Então, vocês vão ver, né, aqui como eu coloquei o luto do envelhecimento, porque nós, 40 mais, passamos sim por esse luto, né? Então, vamos pensar aqui, o que é luto para vocês? O que seria luto, né, para vocês? Será que seria só por morte? Será que teríamos outros tipos de luto? Quando a gente fala o que é luto, a gente pensa literalmente na perda de uma pessoa querida, numa morte. Mas se a gente parar para olhar, eu coloquei umas fotos aqui, que o luto, gente, ele não é só por morte. Aqui eu coloquei o luto por uma perda de um pet, que hoje em dia tem sido mais validado. O luto, gente, pela perda de um trabalho ou por uma aposentadoria, porque também ocorre uma mudança significativa na nossa vida aqui, seja do trabalho que eu estou acostumada a ir, ou porque eu me aposentei. Aqui uma perda de um relacionamento mesmo, né, de um namoro, de um casamento. Às vezes a gente se separa e por separar a gente pode também estar vivenciando aqui esse processo. O luto de uma mudança de cidade. Às vezes a gente não está adaptado com a cultura daquela cidade, com as pessoas, eu não conheço ninguém. Então eu estava acostumada a acordar, ir ao parque, falar oi com o rapaz da padaria, e hoje eu não conheço mais ninguém. O luto, um luto muito não validado, que a gente vê aqui, que é o da perda gestacional. E às vezes a gente escuta, né, as pessoas falarem, mas você estava só de 2 meses, você estava só de 6 semanas. Mas e para essa mãe? Quantas vezes ela tentou engravidar? A gente não sabe. O que significava essa barriga para ela? Também não sabemos. Você é jovem, você pode ter outro filho, mas nenhum vai ser igual a ele, né? Aquele ali, por conta da história de vida dela. Então a gente vive um luto gestacional, e aqui o nosso luto pelo nosso perda do ideal do corpo, do nosso 40 mais, do climatério, né? Então a gente pode ver que o luto ele não é só por morte. Aí por que às vezes a gente fica esquisito? Por conta disso. Às vezes a gente está passando por alguns processos e a gente não tem noção do que esse processo está interferindo na nossa qualidade de vida e na nossa vida. Em função disso, a gente fica estranho, porque a gente não liga, eu tô por morte, né? Eu tô num luto por morte. Não sendo no 40 mais, mas só para vocês terem uma ideia, como eu dou aula, né, lá na faculdade, e eu dou aula na psicologia, eu tenho alunos que se formam todo ano, a Univiçosa forma aluno, no mínimo 40 alunos. E aí, eu tinha uma aluna que a gente estava próxima na época da graduação, mas era na Covid. Conversava muito com ela tinha umas questões, ela namorava um cara aqui há muitos anos, e acabou, eu orientei o TCC dela, e eu dou aula de luto. Na minha disciplina de psicologia hospitalar, eu falo sobre luto. E aí acabou que, olha o que aconteceu. Ela formou, então vamos pensar. Quando ela forma, ela ia 5 anos naquela faculdade. Quando ela forma, ela vive um luto. Mesmo alegre, mas é um luto, pois ela acabou de formar. Depois que ela formou, ela mudou de cidade, porque ela arrumou um emprego numa cidade muito longe. Eu não sei te falar, gente, se era Roraima, se era Manaus, era um lugar longe que ela arrumou o emprego. E ela quis terminar o namoro de 8 anos. Aí, um dia, a gente conversando, ela falou assim pra mim, nossa, mas eu tô tão estranha, mas eu tô tão esquisita, eu não consigo me concentrar. E ela é nova, uma menina mais nova. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo ver felicidade nesse emprego, era tudo que eu queria exercer a profissão, eu não sei de mais nada, eu tô muito péssima, acho que eu vou largar tudo e vou voltar pra Viçosa. Aí eu falei pra ela, você já percebeu que você tá vivenciando 3 lutos? Ela, na psicologia, ela mesma não tinha notado. Aí ela, é verdade. Eu falei, olha, mudou de cidade,
acabou de formar e terminou um relacionamento de 8 anos. Como se sentir normal? Então, né, é claro que não tô falando do nosso climatério, mas o nosso climatério é assim também. Hoje eu tô flácida, amanhã eu tô esquisita, meu cabelo começa a ralear e as coisas vão aparecendo. Como se sentir bem? Como se olhar no espelho e se ver aquela pessoa de antes? A gente precisa, a perda até da imagem corporal. Então é nesse sentido que a gente precisa refletir e entender. Não é assim, então porque eu tô no climatério eu posso sentir tudo. Não é isso. Mas é se validar um pouco também e se permitir. Senão você vai ficar o quê? Não posso isso, não posso aquilo. E o que você vai poder? Né? A gente tem a Xuxa aí. A Xuxa fez 60 anos ano passado. E ela fala que a mídia cobra muito dela, mas ela fala, agora saiu que ela fez algumas plásticas, mas não de centro cirúrgico. Ela fez alguns procedimentos estéticos em consultório, porque ela é contra essa mudança tão radical. Por que a gente não pode envelhecer? Por que o homem ele pode ser careca, ele pode ser gordo, ele pode ser barrigudo, ele pode ter 60 anos, e nós mulheres temos que ser magras, lindas, esbeltas, perfeitas e não aparentarmos a idade que nós temos? Por que será? Né? Então a mídia também cobra muito isso da gente. É uma questão também, né, que a gente precisa ter esse senso, ter essa noção. E aí eu coloquei aqui, então, vocês agora quando saírem daqui já sabem que a gente não tem o luto só por morte. Mas, se a gente for falar num conceito, o que é morte, a gente vai ver que o luto, né, o que é morte no luto, é uma resposta frente a uma perda, gente, significativa. Então, é significativo eu ir para a faculdade todos os dias? Acabou a faculdade. É um momento de alegria? Mas também tem uma ambivalência aí. Por quê? Porque eu não acordo mais, eu não vejo mais meus colegas, eu não tenho mais aquilo ali que eu estava acostumada. Então, é significativo. Então, trata-se de um processo, gente, que é natural. As pessoas precisam pensar que o luto não é doença. Muitas das vezes, as pessoas acham assim, não posso ficar enlutado. Eu estou adoecido porque eu estou passando por um luto. Se luto fosse doença, existiria um remédio. Se até hoje, em pleno 2024, não tem, a medicina não trouxe um remédio para o luto, não é doença, não é. Ele é um processo que todos nós, quando criamos vínculos significativos, passamos. E ele é natural. E a gente precisa passar por ele. Por quê? Porque se a gente passa por ele, a gente entende, compreende, se valida, ajuda na nossa qualidade de vida e segue a vida, e segue vivendo, entendendo que é normal e que é natural. O único remédio que pode ter para o luto na vida é a rede de apoio. É o único que a gente pode falar que pode ser um remédio, que pode ajudar o outro numa estratégia de enfrentamento. Fora isso, para o luto, nós não temos. Então, ele ocorre sempre que houver um rompimento de um vínculo significativo, seja com algo ou alguém. Por isso, passamos pelo luto. Por isso, nós, mulheres 40 a mais, estamos passando, por o luto. E aí, eu coloquei aqui, que são perdas que causam certa desorganização na maneira de ser e enxergar o mundo. Esse período que a gente chama de crise, frente às mudanças, exige da pessoa enlutada uma adaptação para lidar com a nova realidade que se apresenta. Então, nós, entrando nesse climatério, a gente pode também ter que se readaptar a essa nova realidade. Se antes eu fazia uma dieta e eu perdia peso facilmente, hoje eu não consigo mais perder. Se antes eu dormia muito bem, hoje eu não durmo mais. Se antes eu tinha muito colágeno, hoje eu já não produzo mais. E assim a gente vai indo. Então, a gente está tentando se adaptar para lidar para essa nova realidade aqui, que vai se apresentar, né? Eu acho que a Camila falou a questão da blusa. Então, é uma nova realidade. A gente no climatério é uma nova realidade. Talvez digo mais do calor, né? Então, eu já sei que eu tenho que andar com uma blusa abertinha, porque toda hora eu vou ter que tirar o casaco. Como é que eu vou estar com uma blusa fechada? Então, eu já vou de blusa aberta, né? E assim a gente vai se adaptando a essas mudanças que, no nosso caso, a gente está vivendo tanto psiquicamente quanto fisicamente. E aí eu peguei o censo de 2022, que foi o que eu achei, e olha bem, gente, a gente tem no Brasil mais de 203 milhões de habitantes que foram registrados. O número de idosos, ele duplicou de 2000 para 2022. O nosso país tem 15% de idosos. São Paulo é a cidade que tem mais idosos. 6 milhões de mulheres a mais
que os homens. E de 2000, a esperança de vida era de 71 anos. E agora, para 2023, a esperança de vida é de 76,4. Então vejam como que nós vamos estar lidando com muito climatério, com muita menopausa por aí. E aí eu coloquei aqui algumas perdas que a gente tem a nível orgânico, quando a gente vai passando por esse processo de envelhecimento, que todos nós vamos passar. Gente, Silvio Santos morreu, então não tem jeito, todo mundo vai, tá? Pode saber. Então a gente tem a perda da acuidade visual, a perda auditiva, a perda motora. Às vezes a gente fala o quê? Gente, não estou escutando muito bem. Outro dia não, né? Deve ter uns 3 anos, eu fui ao oftalmo. E aí eu falei com ele, eu não enxergo mais a tela do celular, eu não vejo mais. Aí ele falou assim, vamos fazer os exames. Aí eu não uso óculos, né? Não usava. Aí ele falou assim, você está com astigmatismo. Vamos colocar aí um grauzinho no seu, te dá um óculos. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e ele falou assim, é de idade, né? É da idade, né? Vocês entendem? É isso, né? Eu fui também outro dia, pela idade, eu fui também fazer aquele exame da osteoporose. E aí, quando eu cheguei, tinha o pedido da médica e tal, eu fui lá em Juiz de Fora fazer, aí a menina que faz falou assim pra mim, você tá fazendo isso por quê? Esse exame por quê? Eu falei assim, não sei, a médica pediu. Aí ela olhou e falou assim, é da idade, é pra idade. Então, assim, você começa a fazer exames para a idade, né? E aí você começa a ter as perdas, porque aí você vai começar a fazer os exames, eu perdi a visão pela idade, vista cansada, minha vista é cansada pela idade. O negócio da osteoporose é pela idade. E assim vai, né? Então, a gente vai sofrendo perdas ao longo desse tempo, que a gente antes não fazia. O vigor físico. Hoje eu já sou mais cansada, né? Antigamente, quando eu vinha para a faculdade, há 15 anos atrás, eu dirigia, eu dava aula à tarde, na quarta-feira à tarde. Eu chegava aqui por volta eu vinha cedo, eu chegava aqui por volta de umas 10 horas da manhã, 11 horas o personal já me esperava, eu treinava de 11 ao meio-dia, acabava o personal, almoçava, isso que eu viajava de Juiz de Fora para cá, acabava o personal, almoçava, tomava banho, ia para a faculdade e dava aula até 10 horas da noite. Hoje, não precisa contar comigo para fazer isso. Não vou fazer. Sabe por quê? Eu chego da estrada, parece que eu morri, parece que eu já treinei. Porque dirigir me cansa. Não sou mais aquela de 15 anos atrás. Consigo treinar sim, mas não tem como fazer assim. Eu já viajava praticamente com a roupa. Eu já chegava, já ia, já dava aula até 10 horas da noite, vou parecer um zumbi 10 horas da noite. Porque estou cansada, porque não tenho mais esse vigor aqui, de 15 anos atrás. Não tem como. Né? Então são perdas e a gente vai notando isso ao longo do nosso processo. A sexual também, muitas mulheres nessa fase, por conta dos hormônios, tem a questão da libido, tem questões aí que vão mudando. As alterações da autoimagem, essas a gente nem precisa dizer, né, gente? Que é só a gente se olhar no espelho ou pegar uma foto de 15 anos atrás pra gente hoje, que a gente vai ver. Ou a gente engordou, o cabelo raliou, o cabelo branqueou, tudo acontece. A pele, né, também vai caindo. Tanto é que eu me maquiei para vir aqui hoje. Falei, não, eu vou lá me apresentar para as meninas, para os meninos, eu vou vir, né, maquiada. Porque não tem mais como aparecer de rosto lavado. Não sou mais aquela menina, né? A memória, nossa senhora, né? Aquilo que a gente lembra, aí que a gente vem falar, né? Hoje mesmo, com o maquiador, eu estava falando com ele se ele tinha visto um filme. Aí eu comecei, é uma série, mas você já viu aquela série, aquela de uma mulher gorda que anda atrás de um cara, e eu contando, e ele me escutando. Aí ele falou, mas você não lembra o nome? Eu falei, então, não estou lembrada, eu não consigo lembrar, mas era uma mulher gorda, que andava atrás de um cara. Aí depois a gente lembrou, Bebê Rena, né? Mas para chegar no Bebê Rena, aqui, é isso aqui, ó. Tá? Mas o que vai fazer? São as perdas orgânicas, que a gente tem que ter uma certa noção daquilo ali, né? Hoje em dia, eu já faço até, como é que eu vou falar? Eu pego uma agendinha e eu já anoto o que eu tenho que fazer, porque senão, gente, a gente esquece, as coisas a gente não é mais aquela. E não tem problema, desde que eu consiga, né, chegar lá. Não vou aceitar, não sou mais e ponto. Não, o que eu posso fazer por isso? O status social, né, que as perdas orgânicas trazem também, às vezes a gente não tem mais aquele vigor de ir nas festas, de sair, de tá lá, não sei o que lá. E o status laboral,
quando a gente vai passar por uma aposentadoria, né? Então, isso também vai levar a uma perda aí da gente. Então, gente, o luto, ele vem como um processo decorrente de perdas. Vocês estão vendo aí? Perdas como um processo do envelhecimento em si mesmo. Então, com isso, vai gerar o quê? Transformações no nosso ciclo vital. É inevitável. Eu não sou mais aquela que há 15 anos atrás dirigia e ia para academia. Mudei. Sou de outra forma. E aí eu trouxe um ícone pra gente da beleza, que é a nossa Barbie. Não poderia falar do processo do envelhecimento no luto sem a gente falar dela. Até a Barbie, gente. Barbie idosa, sim. Confira essa versão que foi reproduzida para comemorar os 64 anos da boneca. Se até a Barbie ficou... Ano passado ela fez 64 anos, então esse ano ela já é uma senhora de 65 anos. Tá? E aí, mas para mostrar o quê? Que ela ficou... E ela não perdeu a beleza dela, mas é ela, né? É a boneca, é o ícone que todos nós brincamos na nossa infância de Barbie. Tivemos uma Barbie. Mas aí vieram os estilistas fashionistas e fizeram a Barbie idosa fashion. Por que não? Né? Não tem problema. Mas ela, com a idade dela, com o cabelo branco dela, com o óculos dela da vista cansada, mas fashion. Podemos ser assim, tá? Então eu não me ative muito à questão climatério em si. Eu tô trazendo mais essas reflexões, mais da psicologia, né? Mais do psíquico, porque eu sei que o doutor aqui, com certeza, ia se ater a essa parte aqui da medicina. Então, é mais superficial que eu trouxe, porque senão ia ficar muito cansativo. Então, eu coloquei só que é uma fase da vida feminina em que está em curso um processo de muitas perdas. Todas essas aí que eu trouxe para vocês. O Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de mulheres no climatério e na menopausa. É gente pra caramba. Passando por sintomas físicos e emocionais, que com certeza vão afetar essa qualidade de vida dela aqui. Principalmente quando ela não entende o que é que ela está passando, o porquê que ela está assim. Então, o nosso objetivo aqui é entender como o climatério ele pode afetar a saúde mental e emocional, que é isso, né, que eu estudo e que eu tento ajudar aos meus pacientes e trazer essa conscientização para vocês sobre essas perdas. A gente precisa entender que tem suporte e tratamento adequado para poder minimizar esses impactos negativos que o climatério pode trazer. A gente pode ver no climatério, conta dessas oscilações hormonais, né? A gente pode sofrer essas influências psíquicas e perceber alterações de humor da gente. Hoje eu estava rindo, amanhã eu estou chorando. Estou com uma labilidade emocional muito grande, não é? Ansiedade, gente. Mais de 40% das mulheres que estão no climatério passam a ter questões de ansiedade. Nós, mulheres, já somos muito mais ansiosas do que os homens, isso é comprovado. A gente já tem essa tendência, se no climatério já vai ser mais de 40%, então nós estamos ansiosas mesmo e pronto, né? Assim, é saber, eu tenho uma ansiedade, o que eu posso fazer? Posso fazer uma técnica de relaxamento? Posso fazer uma acupuntura? Posso fazer uma caminhada? O que eu preciso fazer para poder parar um pouco com essa ansiedade, né? Eu tenho e pronto? Não, o climatério me deixa ansiosa, mas eu posso fazer algo por isso. A questão é essa, é o que eu posso fazer. A depressão ela vai aparecer de 2 a 4 vezes mais em pessoas que já tiveram algum episódio depressivo na vida. Então, ela pode aparecer 2 a 4 vezes mais. Tá? E a irritabilidade, que isso também aparece direto, a gente vai ficando irritada, a música tá alta, a gente não aguenta, o cachorro tá latindo, nossa, aquele barulho ali de fora, e aí a gente vai parecendo aquelas mulher doida, né? Mas na verdade é que a gente tá ficando irritada ali, não tá entendendo por quê, porque é uma loucura de hormônio, né? Então você vai ficando estranha. E com isso, a gente vai sofrer uma grande influência na nossa autoestima. Ela vai ser afetada, e muitas das vezes negativamente. Né, por conta dessas oscilações todas, de tudo que vai acontecendo nas mudanças, a gente vai ficando com a autoestima lá embaixo. Então, a gente tem que pensar que no climatério, na menopausa, tem muito do estigma, gente, social. Então, eu coloquei aqui que a mídia, ela retrata o climatério como algo temido, como algo estigmatizado, né? Então, assim, até que parece um pouco de senso comum. Tipo assim, outro dia eu estava na academia e eu estava de crop top de academia e um shortinho de academia. Mas não tava calor. Mas eu tava com calor, entenderam, gente? Eu tava na academia, não tava calor, mas eu tava com calor por causa da minha vida, dos meus hormônios. E aí eu falei com a minha personal assim, vamos fazer ali embaixo do ventilador que eu não tô aguentando. Fomos para baixo do ventilador e eu tô lá, suando. Aí passou um
cara da academia, um personal, que conhece a gente assim, aí ele virou pra mim e falou assim, você tá com calor? E disse, era 7 horas da manhã. Eu falei, tô. Você deve estar na menopausa. Tipo assim, e riu. Aí eu olhei pra minha personal e falei assim, pior que ele nem sabe, né, da minha vida. Como é... Eu tô mesmo, aí tô com os hormônios tudo doido mesmo. E aí a gente deu gargalhada. Mas por quê? Porque, tipo assim, você tá com calor, você tá na menopausa. Ah, você já tá na menopausa. Como se fosse isso, a menopausa fosse um calor, né? Isso é só mais um problema na nossa vida. Outro dia eu fui também fazer um exame e no Centro Imagem. O ar-condicionado no talo, assim, na minha cara. Eu cheguei, eu tava de vestido, começou a escorrer suor pela minha perna. Aí, tipo, a senhorinha do meu lado, ela falou assim pra mim, nossa, eu tô congelando. Aí eu fiquei muda, que eu falei, eu vou falar que tá escorrendo suor na minha perna? Pra que eu vou falar isso? Eu fiquei muda, assim, olhando pra cara dela, assim, ó. E eu pensando, nossa, esse ar tá uma delícia, tá muito bom. Então... É da mídia, do estigma. Tem um estigma aí nesse meio. E só a gente sabe o que a gente sente. Do nada começa um trem, né? A gente cola. Mas a gente precisa aprender a falar, aprender sobre isso daqui que é o climatério e a menopausa, e para poder entender. E a partir daí a gente vai poder lidar melhor com essas questões que cada uma vai passar. Não é igual. Eu posso ter calor e ela pode não ter. Né? Ela pode não sentir a falta do colágeno e eu posso sentir. E assim vai, cada um vai ter uma questão. A gente precisa entender que isso faz parte da vida. Lembrem-se, a Barbie fez 65 anos. Então, faz parte da vida mesmo. Nem a boneca escapou de envelhecer. Eles não permitiram que ela continuasse lá com a jovialidade dela. Então, o luto, nesse período, ele se instala por diferentes perdas, tipos de perda. Então, a gente vai ter algumas perdas aí muito pontuais nesse período. Fora essas aí todas que eu já estou falando para vocês, olha aqui as que eu separei. Luto pela perda da estética. Então, a gente vai ter significativas transformações no corpo. Ruga, flacidez. O que isso vai gerar na gente? A gente não estava acostumada a ser assim. Aí vai gerar uma angústia e uma ansiedade. Por quê? Porque eu não estou acostumada a ser assim. Eu faço academia, eu faço dieta, mas nada acontece. Continuo do mesmo jeito, ou até ganhando mais peso. E a vida seguindo lá, né? Então, eu vou tendo essa ansiedade. E o que acontece? Eu vou me distanciando, gente, de um padrão que é idealizado de beleza, que é qual? Magra, esbelta, maravilhosa, cabelo até aqui. Uma menina, né? Um padrão idealizado de uma menina de 20 anos. Nós não vamos ter isso, não tem como. Só que aí a gente vai se distanciando e vai gerando essa ansiedade, essa angústia. Por quê? Porque isso não é admirado. Uma mulher como é que eu vou falar, mais cheinha, uma mulher numa fase 40 a mais, 50 a mais, ela não tem aquele olhar da mídia, né, da sociedade, como uma menina de 25. Mas por quê? Né? Por que o padrão de beleza é só aquele? A Renner mesmo, ela fez uma propaganda, não sei se vocês viram, que ela contratou uma mulher que não era modelo e ela passou a ser... entrou na vida de modelo com 50 anos, porque a Renner falou, não, vamos colocar mulheres a partir de 50 anos também para serem modelo, porque a vida não pode acabar. Então, você só tem uma fase na vida, até 30 anos, 35 anos, depois acabou. Depois 40 anos, acabou. Não, se a população vai ter essa longevidade, que tem mesmo, que está tendo, o que vai ser de nós? A gente precisa seguir, né? Então... esse é um luto aí, que eu acho que fica bem marcante aí, que é a perda da estética. O luto pela perda da fertilidade, né, gente? Por quê? Porque hoje em dia é crescente o número de mulheres que optam por ser mães mais velhas, e isso é fato na nossa cultura, no nosso mundo hoje, né? Então, só que a gente espera tanto que depois a gente não consegue mais gerar nossos filhos próprios, biológicos. Porque a gente tem que esperar a gente formar, aí a gente vai esperando. Vou esperar eu formar, vou esperar eu fazer meu mestrado, vou esperar eu fazer meu doutorado, vou esperar não sei o que lá, não sei o que lá. Quando você viu, não vai ser mais biológico. Por quê? Porque nós temos uma questão aqui dos óvulos, né? Dos nossos óvulos não estarem mais tão bons assim. E aí, quando a gente percebe esse fim aqui da possibilidade de gerar os filhos, a gente vê que não há mais espaço para reconsiderar os planos de gerar, né? Não tem como voltar. Não tem como eu ter 20 anos, não tem como eu ter 25 anos. Então, ocorre esse luto aqui pela fertilidade. E aí vai gerar uma crise nela própria.
por que eu não fiz, por que ninguém falou comigo, por que eu esperei tanto, eu não sabia que era assim. E isso é difícil realmente, aí ela precisa elaborar. Ela está passando por uma situação, ou a gente vê o quê? Mulheres que às vezes estão com 40 anos, 42, que falam o quê? É agora ou nunca. Tem que ser agora, porque se não for agora, não vai ser. Porque não vai ser mesmo, é verdade. Não vai. Né? Assim, eu estou falando de óvulos e dela, geral. Não vai ser. Salvo exceções, né? Porque é difícil demais. Então, essa crise aqui precisa ser administrada e tem que ser pensada por conta desse nosso mundo contemporâneo e que a gente vai demorando. Outro dia eu estava vendo uma charge na internet que eles falavam assim, que agora, as famílias vão entrar em extinção. Minha avó teve, sei lá, 10 filhos. Minha mãe teve 4. Eu não tive nenhum. Eu tive um pet. Meu pet foi castrado. Acabou. Né? É umas coisas que você lê, que você fala assim, ó, gente, a gente ri, mas olha que nós estamos chegando na realidade, né? Eu não tive nenhum e meu pet ainda foi castrado. Então acabou. Não vai ter mais herança. Né? Umas coisas doidas que a gente lê. Mas é o luto aqui, né, gente? Na fertilidade aqui que a gente não pode esquecer. Outro luto que a gente vai ver também é o luto pela perda de um projeto de vida. Então é muito comum as mulheres, nós nessa fase, 40 a mais, 50 a mais, né? Nesse climatério aqui e nesse nosso momento, trazermos reflexões da nossa vida. Reflexões econômicas, reflexões familiares, o que eu estou fazendo, o que eu fiz da minha vida até hoje, o que eu quero fazer da minha vida a partir de agora, qual é a quantidade de futuro que eu tenho pela frente, como foi a minha trajetória de vida, e isso vai trazendo reflexões que podem levar ela a alguns outros lutos também, por conta de coisas que às vezes não foram vividas e não vão poder mais ser vividas. Um sentimento de limitação corporal, hoje eu já não consigo mais fazer tudo como eu fazia antes. Então, muitos projetos futuros, eles tornam-se inviáveis a partir de determinada idade. O luto do que poderia ter sido ou do que se foi. Né? Então, a gente precisa também ter essa ciência. Igual minha mãe, gente, ela tem 85 anos. Aí ela virou para mim e falou assim, ela mora em Juiz de Fora, que eu falei para ela gosta de ir numas excursões de terceira idade. Aí eu falei, saudável, assim, tem as comorbidades dela, mas a princípio tudo bem. Aí ela falou, eu falei para ela, você não está indo nas excursões, mãe? Ela é viúva. Você não está indo mais nas excursões, o que aconteceu? Ah, não, estou guardando dinheiro. Eu olhei para a cara dela e falei, para quê? Uai, que eu posso precisar? Eu falei, mãe, você tem 85 anos. Pelo amor de Deus, mãe, você não pode guardar nada, você tá no lucro. Vai viver, vai viajar. Para quê? Eu não sei. Eu falei, então assim, muitos projetos, né, gente, do que poderia ter sido, do que se foi, não cabe ali mais. Aí até meu marido falou, ainda bem que você falou aquilo com ela, porque ela não está na hora mais de guardar, ela está na hora de ir. Né? São excursões da igreja, excursões de coisas que ela gosta, vai para Caldas Novas, vai não sei para onde. Tá tudo certo, não é nada demais. Né? Vai guardar com 85 anos? Não justifica. Para mim, não justifica, tá? É claro que tem que ter uma reserva, não estamos falando disso. Estou falando que ela está deixando de fazer as coisas porque ela resolveu guardar o dinheiro que sobra da aposentadoria dela e do meu pai. Falei, vai, não há necessidade, né? Com 85 anos. E aí a gente pode pensar também no luto, gente, pela perda social. O climatério, ele vem em um período da vida em que muitos laços são desfeitos. Então, a gente percebe e recebe pacientes, às vezes, que têm o medo da solidão. Por quê? Porque já está mais velho, às vezes já ficou viúva, ou o próprio homem fica viúvo, e aí ele se sente meio sozinho. Eu tenho uma paciente que ela é médica, e ela falou para mim, ela tem, eu acho que ela falou que ela é da idade da Barbie. Estava conversando com ela tem 65 anos, ela exerce ainda. Ela falou para mim que agora que os filhos saíram, que não tem mais filho em casa, não tem mais ninguém, só tem ela e o marido, ela está se reaproximando de novo dele, no sentido que antes era tanta coisa para fazer, tanta coisa para os filhos, para todo mundo, que eles não tinham aquele tempo, que agora eles estão se reaproximando, se reconhecendo de novo ali enquanto marido e mulher, né? Então, essa solidão aqui, não tem mais o ninho vazio, quando a gente escuta falar às vezes disso,
né? Por quê? Porque não tem mais aquela correria do dia a dia, aquela loucura, vai, faz almoço, leva pro colégio, ou volta, vai, não tem mais isso. Então ela falou que agora ela tá se aproximando aqui do marido dela, né? Passa-se por muitas outras perdas, conforme a gente já falou aqui no nosso caso do climatério. A gente tem familiares falecidos, começamos a ter amigos, familiares, pessoas próximas da gente, a gente começa a receber notícias, não é mais como era antes, né? Todo mundo novo, com vitalidade. Os filhos deixando a casa, isso é muito comum, né? Porque a gente cria os filhos até certo ponto, depois a gente vai viver. Eu mesma estou aqui morando aqui, acabei de dar o exemplo da minha mãe, eu estou aqui, né? Tem 15 anos que eu trabalho aqui. Ela está lá, na casa dela, na vida dela, então tem essa perda também da gente. A desvinculação, né, da identidade profissional, ou seja, antes, vamos supor, eu poderia ser a Tereza psicóloga e agora, talvez, mais para frente, eu me aposente. Eu estava olhando aqui na minha carteira de trabalho, pago INSS desde 2000. Então, já tem 24 anos que eu pago INSS. Eu já estou contando aqui que pelo menos mais uns 8. Outro dia eu falei com o coordenador do curso, falei, ó, no máximo uns 8, 9 eu ainda vou trabalhar aqui, depois eu vou aposentar. Ele estava comendo, ele fez assim para mim, tipo assim, você vai aposentar? Eu falei, vou, daqui a pouco eu vou fazer 60 e poucos anos, eu tenho que aposentar, né, que eu não quero mais trabalhar. Mas mesmo assim a gente vai perder aquele status, a professora, dando a identidade profissional, para entrar aqui, ó, na aposentadoria. E a gente sabe também que o quanto é um trabalho, gente, ele tem um significado social na nossa vida. Então a gente também às vezes aposenta, não tem mais aquele status, não tem mais aquele lugar ali de acordar todo dia, de eu ir para o trabalho, de eu encontrar com os meus amigos, e a gente vai viver o luto aqui, ó, né, dessa perda social, que é a aposentadoria. Portanto, para finalizar, compreender as diversas perdas podem permitir um olhar mais humano no cuidado, bem como do tratamento do sofrimento, de uma forma mais adequada, né? Então, eu entendo que quanto mais a gente puder falar disso, mais a gente vai poder administrar essas mudanças, administrar esse sofrimento aí de uma forma muito mais adequada. E aí, a ideia aqui, gente, não era chamar a atenção só sobre coisas ruins, mas sim mostrar a importância que a gente precisa dar para isso, desse psiquismo, dessas mudanças, disso no nosso corpo, do que a gente vive, que a gente, trazendo essa importância para a gente pode mudá-la de alguma forma. Quando a gente tem noção das coisas, quando a gente tem uma previsibilidade, a gente lida muito melhor com as situações do que quando a gente não sabe do que vem pela frente, do que é o novo. Tá? E aí eu coloquei aqui uma frase da Simone de Beauvoir, que é: perder a confiança no corpo é perder a confiança em si mesmo. Né? Então a gente precisa ter essa confiança, saber do que a gente está fazendo, o que está acontecendo com a gente. E levar às vezes até na esportiva, levar às vezes até um pouquinho na brincadeira.